Vamos orar. Pai Celestial, rogamos agora a Tua bênção para o estudo da Tua palavra. Estejas, ó Senhor, iluminando as nossas mentes, corações, para uma apreensão adequada à Tua vontade, e que possamos aprender acerca do Teu querido. Abençoe as crianças, e agora vou estudar também a Sua palavra através do ensino da professora Zuleika. Elas possam crescer no conhecimento do Senhor. Assim venha nos conduzir em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo que fizemos a leitura da sua parte final é um salmo de ações de graças, mas é um salmo com ênfase a um povo adorador, um povo que, adorando a Deus, estende o convite no início do salmo a toda a terra. Todos são convidados para a adoração a Deus, para conhecer os feitos de Deus sobre o seu povo e juntamente com o povo de Deus adorar. Mas vai chegando no final do salmo, o salmista então vai tirando a ênfase de sobre o povo, a coletividade, e jogando sobre a sua própria pessoa. É o que ele está fazendo. No final, sim, é o texto que fizemos a leitura, a partir do verso 13. O salmista se volta inteiramente para ele mesmo. Parece ser Davi. Este salmo é atribuído por muitos estudantes da Bíblia, teólogos, é atribuída a sua autoria a Davi, por causa do estilo aqui do salmo. Mas nós temos aqui, de fato, sendo Davi ou outro salmista, creio também que seja Davi, temos aqui um adorador que passa a falar sobre a sua vida com Deus e vai então revelando o quanto é necessária a vida devocional particular para um cristão. Creio, meus irmãos, que não há nada tão pertinente nos nossos dias para que, como cristãos, encontrarmos nas páginas sagradas um ensino tão glorioso, onde encontramos o chamado de Deus para vivermos uma qualidade de vida espiritual em comunhão com Ele, uma vida particular, uma vida vivida individualmente no íntimo, uma comunhão bem viva com Deus. Assim, seguiremos no que propõe aqui esta parte final do salmista, no salmo numerado aqui no livro dos Salmos, o Salmo 66, para encontrarmos inicialmente já na parte final um chamado à adoração individual a Deus. No versículo 13 nós lemos o que o salmista diz: entrarei, ele fala. Veja como ele volta agora o foco de sobre o povo para ele. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te os meus votos, mas entrarei, e ele diz, em tua casa. Até aqui, de fato, todo o salmo, nos lábios do salmista, fala em nome do povo de Deus, mas agora ele está chamando a atenção sobre a sua pessoa, mas a sua pessoa particularmente na sua vida
com Deus e mais. Ele está aqui recomendando a todos os adoradores fazerem o mesmo, se envolverem mais intensamente com Deus no exercício espiritual. Sim, os deveres cristãos são para serem cumpridos diante de Deus. Isto também é adoração, cumprir as promessas, os compromissos com Deus. Os meus votos, diz o salmista, o que proferiram os meus lábios, eu vou cumprir, eu vou pagar, entrarei em tua casa. Para o salmista, então, irmãos, é impossível ter uma vida espiritual com Deus somente cumprindo formalidades religiosas. Para ele, a adoração pública só pode agradar a Deus se a gratidão for mesmo do coração, se partir do desejo do coração da própria pessoa. A religião, ela existe, é necessária, mas para atender o desejo do coração, quando o coração é dirigido por um critério que vem dos princípios da palavra de Deus. O coração dirigido pela palavra de Deus vai desejar sim Deus. Irmãos, como a palavra de Deus é minuciosa, o salmista, de certa forma, se torna um tanto seletivo aqui. É como se ele falasse: olha, estou no serviço comum de adoração, devoção a Deus. Sou participante, então, do culto público com todos na adoração a Deus. No entanto, palpita em meu coração, tenho desejo, no entanto, de ficar também a sós com Deus. O salmista nos faz lembrar rapidamente de Cristo, que por várias vezes saía para orar com os discípulos, mas também desejava muitas vezes estar só com o Pai Celestial. Fiquem aqui, depois de convidar os discípulos, orar um pouco com os discípulos. Jesus por vezes fazia assim: agora vocês ficam aqui, eu vou seguir um pouco mais para estar a sós com o Pai Celestial. Jesus fazia assim, precisava derramar o mais profundo do seu coração. Os discípulos não entenderiam, mas ele precisava entrar nesta intimidade com Deus, o Pai. Outra vez então ele falava: vocês podem entrar no barco e seguir, eu vou ficar aqui neste lugar isolado. E ficava ali em oração. Estava num exercício espiritual devocional particular com o Pai Celestial. Irmãos, nós temos na igreja, por exemplo, o nosso grupo de oração. Como é agradável reunir tão poucos, mas reunir para colocar diante de Deus as lutas, as circunstâncias, os desafios, as adversidades das quais tomamos conhecimento relacionados com as pessoas da igreja ou fora da igreja, orando. Temos este grupo de oração, mas tem uma coisa: este grupo de oração não substitui a vida particular da oração diariamente, onde podemos
abrir plenamente o nosso coração diante de Deus, pois que Deus assim promete ouvir, promete atender às nossas mais íntimas lutas que temos, lutas por vezes conosco mesmos ou com aqueles que nos cercam. Precisamos estar a sós diariamente com Deus. É isto que o salmista faz, deixando agora a ênfase do culto público, a adoração, a oração pública, voltando para si mesmo, para dar esse testemunho. É necessário a vida de oração, em oração particular com Deus. Mas depois ele prossegue dizendo: nós não devemos esquecer de agradecer a Deus. No versículo 17, ele fala, primeiro no verso 15, ele mostra a sua gratidão: oferecer-te holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Aroma. O sacrifício era mesmo um aroma suave diante de Deus, não por causa da carne. O sacrifício, o holocausto, o cheiro, o aroma suave, porque apontava para Cristo na cruz do Calvário, aquele sacrifício, onde os nossos pecados seriam pagos, a nossa dívida, para vivermos numa vida de oração particular também com Deus, como Deus nos chama a comunhão com Ele. Mas no verso 17, o salmista diz: a Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Quando Deus nos socorre em nossas adversidades, e como faz? Sempre, diariamente. Às vezes não prestamos atenção, mas Ele faz, está sempre fazendo. E quando Deus nos socorre em nossas adversidades, cometemos grande injustiça, erros e erros, se não agradecermos a sua bondade. O salmista fala que a sua segurança está exatamente nessa intervenção de Deus. Por quê? Porque ele fez uma oração a Deus e, como resultado, experimentou a bondade de Deus. Irmãos, a resposta à oração está aqui, está bem aqui no testemunho do salmista. Ele ouviu a minha oração e a resposta está aqui, ilustrando a bondade de Deus e confirmando ainda mais a nossa fé depositada nele, em Deus, ao dizer que ele clamou a Deus com a sua boca e com a língua o exaltou. Está dizendo que foi com honestidade. Ele fez isto com a boca, com a língua o exaltou. Foi sincera a minha oração, orou com sinceridade. Se ele não tivesse orado assim, de coração, ele teria sido rejeitado. Mas ele menciona a língua também, um sinal do fervor real da sua oração. E então ele prossegue para nos ensinar: olha, não há impedimento para oração a Deus.
não há impedimento para a oração sincera a Deus. As orações hipócritas, as orações incrédulas, as orações com segundas intenções jamais chegam à presença do Deus Santo, onisciente, poderoso. Nós temos aqui, então, o essencial no ensino do salmista, como está no verso 18. Preste atenção, que o salmista diz: se eu, olha só, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu no coração contemplar a vaidade, a minha oração seria impedida. É isso que ele está dizendo. O Senhor não teria me atendido. De maneira que, se quisermos orar de forma adequada e aceitável diante de Deus, vamos ter, meus irmãos, que observar e fazer uma grande consideração. Isto é, honestidade. Honestidade no íntimo, no coração para com Deus. O salmista sempre trabalhava, não quer dizer que o salmista não era um pecador. Se é Davi o autor deste salmo, nós conhecemos o adultério de Davi com Batseba. Era um pecador, só que ele reconhecia o seu pecado e sofria pelo pecado. Falava com Deus com honestidade sobre o seu pecado. Eu vou confessar o meu pecado e Deus já perdoou o meu pecado. Então não é uma questão de sermos pecadores ou não. Deus não fala com pecadores. É isto que aprendemos no Evangelho de João. Mas de certa forma fala com todos os pecadores, porque somos pecadores. Mas ele não fala com o pecador, porque ele fala conosco na mediação de Cristo, o seu Filho. Então precisamos observar bem a maneira adequada, aceitável diante de Deus, a nossa oração. É preciso honestidade. Não é perfeição, mas honestidade no íntimo para com Deus. E o salmista de fato trabalhava sempre esta integridade de vida, no mais íntimo, no seu interior, porque no Salmo 26 ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Ora, quando nós lemos lá no capítulo 8 de Romanos, estou estudando também esta parte. E lembro-me de Paulo falar que não sabemos orar, conhecemos, não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis, diz ali. Mas o versículo seguinte diz: e aquele que sonda os corações conhece bem a mente do Espírito que intercede por nós. Porque o Espírito intercede por nós segundo a vontade daquele que sonda os corações. Veja como o conselho da Trindade trabalha a nossa vida de oração. Deus é assim. Ele vai trabalhando o nosso próprio ser e nós vamos crescendo espiritualmente quando nos entregamos a Ele. O salmista testemunha dessa forma a sua retidão pessoal, a integridade
de coração como sendo indispensáveis para a oração. Uma oração terrena, ambiciosa, não é sequer ouvida por Deus. Não. Contemplado no coração, diz o salmista. Temos aqui então a profunda relação entre pureza de coração e a eficácia da oração. Contemplar, sempre que temos essa palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, contemplar tem o sentido de ver, conhecer, entender. Bem-aventurado os puros de coração, porque contemplarão, verão a Deus. Contemplar é ver. Então o sentido de contemplar é mais do que a sensação dos olhos de ver. Não é só ver. Ver é contemplar. E na Bíblia tem esse sentido de ver. Verão a Deus, por exemplo. Mas como? Entenderão a revelação que Deus faz de si mesmo. Os puros de coração. Disse Jesus no Sermão da Montanha. Sim, o salmista então testemunha que se ele tivesse permitido que pensamentos vãos, vazios, fúteis, se contemplar a vaidade, se ele ficasse dando ocasião à vaidade no seu íntimo, absolvendo a vaidade, querendo conhecer, viver a vaidade, alimentando a vaidade no coração, permitindo que esses pensamentos vão vazios, fúteis, dominassem o seu coração, a sua oração ficaria prejudicada. O coração, neste caso, está indicando aqui o mais recôndito da alma, o mais profundo do interior da nossa vida, o mais íntimo em nós mesmos. Irmãos, quando as intenções impuras corrompem então o coração, elas se formam uma barreira a impedir a oração a Deus. Mas tem uma coisa: nunca ficaremos desapontados se buscarmos a Deus com sinceridade. Nunca vamos ficar desapontados com Deus se em nosso coração não contemplarmos a vaidade, mas trabalharmos sempre a honestidade em nosso coração. Não importa se o vizinho não é honesto, se a pessoa tão próxima a mim não é honesta comigo, não importa. Busco a sinceridade no meu íntimo, porque o meu Deus requer isso de mim, de maneira que jamais ficaremos desapontados se buscarmos a Deus com sinceridade. Por quê? Porque é inteiramente da sua livre graça que Ele é propício em que nossas orações não são totalmente ineficazes. Veja bem, porque Deus é gracioso, é propício, é Ele que nos fortalece, é Ele quem nos dá um coração sincero, honesto para com Ele. Razão tinha o salmista: em falar, eu guardo no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Que Deus assim nos ajude
Eu sempre penso o crescimento de uma igreja em número deve ser um resultado espontâneo. O crescimento da igreja consiste no crescimento individual de cada cristão, numa soma da coletividade. Uma igreja que cresce em sinceridade, em honestidade, em verdade, no relacionamento com Deus, ela passa a frutificar espontaneamente, porque o ser humano tem sede da verdade, porque só essa verdade pode propiciar a verdadeira liberdade. E se tem algo que o ser humano mais deseja na vida, é ser livre de tudo. Em tudo ele briga, ele luta para ser livre. E como ser livre? Sem o conhecimento de Deus. E como viver com este Deus? Se não alimentarmos nosso coração a verdade, a honestidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.